frase que é apanhando que se aprende. O apanhar é recolher. É apanhando, recolhendo ao longo do caminho. É isso, é o que você recolhe que faz você aprender. Então, o apanhar. Não é o apanhar. Isso foi uma evangélica que me ensinou isso dentro do ônibus. E eu cheguei a usar isso numa letra de música. E eu digo assim: e o que se sabe que se tem que se empenhar, logo se vende. E o que se colhe é o que se aprende sem ter medo de apanhar. Liquidificador, eu ligando o liquidificador. Uma oitava, né? Aí é quando eu liguei. Juro, foi isso. E aí eu fui brincar e saiu, né? Entre o mar e as montanhas haverá quem dirá que o que sonhas realizar-se. Elevar Podcast. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao Elevar Podcast número 1. Eu me chamo Jardel Camilo, esse aqui Me chamo David TK. e nós iremos acompanhar vocês nessa trajetória neste canal. A Elevar nasceu de um desejo da gente trazer pessoas, personalidades das diversas áreas da sociedade, da música, da economia, da política, pessoas que agregam na sociedade. Então a gente vai estar sempre trazendo um convidado aqui especial e, de uma certa forma, levar para casa de vocês um conhecimento que com certeza vai agregar, não é isso aí? Que possa elevar, né? Elevar, é isso aí. Isso aí. E olha, para esse primeiro podcast, a gente trouxe um cara aí de peso. Muito de peso, viu? Eu vou pegar aqui a minha colinha, porque se eu for falar por mim, eu vou me bananar. Veja só, ele que é cantor, compositor, economista, versionista, que mais? Cantador de hinos, forrozeiro, e ele construiu uma carreira marcada, não só pelo seu talento, mas pela originalidade e por ter um conteúdo, uma cultura nordestina intrínseca na sua musicalidade. Nós estamos falando nada mais, nada menos do que Eliezer Seton. Aí o homem é forte. Seja bem-vindo, meu amigo. Já começou me lembrando que eu tenho uma consulta marcada com minha nutricionista. Quando você fez referência ao convidado de peso, você me lembrou, eita, aquela consulta está marcada. Finalmente eu vou lá na nutricionista. Já foi um incentivo, né? Um incentivo já, né? Claro. Eu quero perder pelo menos uns 100 gramas. Tá bom, né? Mas de com início, calma eu procuro depois e as acharei de volta. Eliezer, é um prazer pra gente receber você aqui. Você que se tornou um grande amigo, né? Com certeza. E obrigado aí pelo convite, por ter aceito. E eu queria já começar o nosso podcast do começo. É isso aí. É um bom lugar para começar. É um bom lugar pra gente começar. Fácil, né? Fica fácil, começando do começo. Eu queria saber quais foram as suas influências, as suas primeiras influências na música. Como é que despertou em você o desejo da música? Em casa, desde criança, nós tínhamos uma radiola grande, um móvel grande na sala de casa. E nessa radiola, tinha um rádio, tinha a gaveta onde você botava os LPs e tal. E meu pai, músico profissional, Salomão Seton Neto, que foi rei momo do Carnaval Alagoano por 19 anos consecutivos, mas ele lá no começo da vida dele de adulto, ele era cantor de rádio. Seton Neto, o gringo do samba, um dos fundadores da Rádio Difusora de Alagoas, a pioneira, isso em 1948, certo? E o papai cantava samba, mas cantava de tudo. E afinadíssimo, vozeirão. Bom, papai ligado ao rádio, ligado à música. Mamãe somente do lar, mas apaixonada por música e cantava também maravilhosamente bem. E se ouvia muito disco lá em casa, se ouvia muita música, se ouvia muito rádio. Então naturalmente, na minha infância mais tenra, eu nem sabia o que a música estava fazendo, mas a música estava me permeando.
Eu estava ali sendo alimentado. Sendo alimentado. E justamente hoje eu vejo os frutos disso quando eu, na minha construção de repertório e nas minhas ideias para mexer com o passado musical, eu trago coisas que as pessoas dizem, rapaz, como é que você conhece isso? É que quando você está ouvindo lá na infância, você não tá anotando nada, mas o seu HD... Você vai decorando, né? Ele vai jogando ali, e o meu HD, que tinha espaço suficiente, meu HD sempre teve espaço suficiente. Um HD bom, né? HD bom. E aí, toda essa informação sonora, musical e a parte do rádio também. Eu me lembro que eu achava que os cantores, quando o rádio estava tocando uma música, eu achava que o cantor estava lá no rádio. Dentro do rádio? No rádio. Mas não tipo assim, não, na emissora, né? Sim, sim. Porque tem uma coisa tem o rádio e tem a rádia. O rádio é o aparelho. Sim, o aparelho sim. de rádio. Isso é uma linguagem matuta. O rádio é o aparelho, certo? De rádio. E a rádio é a emissora, é o endereço. Ah, entendi. Sim, sim. Aí eu fui lá na rádio, certo? Já Certo? começou a pegar, né, a linguagem. Estou entendendo Vai já. pegando. Então, veja, aí essa coisa da informação via rádio, né? E eu pensava, eu me lembro uma vez, parece que Marinês cantando, Marinês sua gente. Olha, Marinês depois, muitos anos depois, passou a fazer parte da minha vida, eu conheci Marinês gravou música minha, Reparação. A gente vai falar da sua discografia daqui a pouco. Mas aí, na minha infância, eu me lembro de uma vez que estava a Marinês, eu ouvi dentro do rádio, e eu achava que ela estava lá na rádio. Não é isso? Então, a minha formação musical foi alimentada na infância e da melhor maneira, sem eu dar fé, né? Você foi pegando e como Eu nem sabia que estava acumulando informação. Aquilo você estava ouvindo. E olha lá. Por osmose você foi... Aí lá vai. Quando olhou, já estava dentro. Jamelão, Nelson Gonçalves, Elza Soares, Altemar Dutra, Francisco Egídio, Ari Lobo, primeiro disco de forró que eu tive contato com ele. Ari Lobo, paraense. Bom, então a música começa na minha vida me alimentando na infância. Mais na frente um pouco, mamãe começou a fazer aula de violão em casa com o professor Juraci Alves, que fazia parte do Regional de Professores da Rádio Difusora. O Regional de Professores, que era aquele grupo, violão, não sei se tinha violão de 7 também, não sei que tinha mais de um violão, tinha o Reinaldo Costa, um violão, o Juraci Alves, outro violão, aí pandeiro, acendino, ou seja, era o conjunto regional, e na rádio era chamado o Regional dos Professores. Então, o Juraci Alves dava aula de violão para a mamãe, lá em casa, isso no Beco São José. Isso já foi de 67 para cá, eu já tinha 10 anos, mais de 10 anos. Centro de Maceió, né? Só Centro de Maceió. No caso, Beco São José, que depois passaria a ser Rua Tiburcio Valeriano. Tiburcio Valeriano é o Beco São José. Aí já são ruas de Maceió, aí já é Roberto Bequer, é outra história, mais para frente. Então, aí a mamãe percebia as aulas do Juraci e passava para nós, quer dizer, nós os filhos, a gente aprendia o que ela aprendia. Luz dos meus olhos, desejo em flor, que mal conhece o que é o amor. A noite cálida vai deixar o desengano em seu lugar. Para isso. Aí foi longe. E aí a gente estava vendo. Aí o violão era aquela história, sabe? O violão, primeira, segunda, acorde, sim, terceira. Os graus. Primeira, segunda, acorde, terceira. E aí o violão entrou na vida de todo mundo, lá de todos Você os era filhos. filho único, não? Não. Tinha mais. Nós éramos 8, porque 5 do casamento do papai com a mamãe, mas quando o papai casou com a mamãe, o papai já tinha 3. Então nós tínhamos 3, mais 5, 8. E
todo mundo pegou em violão. Né? O Cícero, que era do casamento, o Cícero, e o Eli, meu mais velho, irmão mais velho, Eliane, Elisete, Elizabeth, todo mundo pegou no violão. Todo mundo toca, o Eli continua tocando muito bem, né? Mas eu terminei enveredando pela música, o que me faz estar aqui hoje, senão eu não estaria aqui hoje. O violão foi que me trouxe para aqui hoje. Eu não sabia que estava plantando essa semente há mais de 50 anos, eu estava preparando o terreno para vir para aqui. Se alguém dissesse, olha, aprenda esse violão direitinho, porque você vai estrear o podcast da Elevar. Do Elevar. Está vendo só? Quer dizer, eu não sabia, mas já estava escrito. Estava escrito já. Está vendo só? A família dele é toda musical, ele tem 3 filhos, né? O Jaques... Elton e Igor, o mais velho, Igor, o mais velho, Elton do meio, Jacques, o mais novo. Todos músicos. Todos 3 músicos. De primeira linha também. Primeira Tá linha. vendo? Eu conheço o Jacques, a gente já vive nos palcos. Quando os 3 estão por perto, me ajudam demais, tanto musicalmente como tomam conta das coisas, porque ser músico é carregar piano, né, Jadel? É verdade. Mas eu toco violão, não, tudo bem, mas carrego o piano. É diferente, né? Olha, Zé, a gente vasculhando um pouquinho da sua história, a gente viu que existe meio que um divisor, porque hoje todo mundo lhe conhece como o Eliezer forrozeiro e o cantador de hinos, né? E vasculhando a sua história, eu vi que lá atrás existiam alguns festivais que você participou, inclusive o Canta Nordeste. Não sei se você lembra que tinha um Canta Nordeste que era feito pela TV Globo. TV Globo Nordeste. Que era muito conhecido regionalmente aqui no Nordeste. E aí eu queria que você falasse dessa fase da sua vida. Os festivais estão lá no começo mesmo, porque eu comecei a compor... então pode ser. Eu comecei a compor oficialmente em 1976, certo? Aí, em 77, já o primeiro festival no Teatro Teodoro, primeiro festival alagoano da canção nordestina, promovido pela Rádio Gazeta. Lembra da música, não? Lembro. Lógico que ele lembra. A Rádio Gazeta de Alagoas, naquela época, ficava na Rua do Comércio, embaixo do segundo andar, a Rádio Gazeta era ali, e Edécio Lopes foi quem organizou o festival. E eu escrevi 2 músicas na temática nordestina. Mas não era forró. Tá tudo seco, o céu vermelho, o sol pungente, essa terra que é tão quente, queima até a oração. E esse povo que espera ajoelhado na posição que o pecado pede a sua remissão. Oi, o pecado pede o quê? Fugiu para lá. Aí, o sertanejo, ela vai aos trocadilhos, o sertanejo, por ser tão resignado, quer só ver o chão molhado e a plantação vingar. E a esperança que caminha ao seu lado não vê que ele está cansado e continua a esperançar. Vamos na música Desesperança. Desesperança, né? Se Deus mandasse essa chuva tão clamada do sertão na retirada, ia logo se acabar. E o verde em couro com as folhas espalmadas, junto ao gado, um obrigado não deixava de entoar. O sertanejo por ser tão resignado, quer só ver o chão. E já começou pesado, né? Assim, porque tanto a melodia como a raiz que traz a música, a né? temática, né? E aí, no caso, foram 2 músicas, essa e a outra que era 880, né? Que é o mesmo tema que está em algum dos seus CDs que eu acho. No caso, a Desesperança para só. Aí eu consegui me classificar no festival e consegui ir para o disco. Quer dizer, eu tinha 1 ano de compositor e já tinha conseguido botar uma música num disco. E a gente foi gravar esse disco lá em Recife. Certo? Eu me lembro do ônibus saindo da Rua Comércio, todo mundo que ia para a gravação, um estúdio de 2 canais, lá na Rua da Concórdia, um estúdio de 2 canais. Um estúdio de 2 canais, a banda toda gravava num canal. E
depois... Hoje, quando você tem a mesa aqui, a gente tem 24 canais. Isso. Agora imagine gravar uma banda em 2 canais. Uma banda, e aí, ou seja, você quando gravava Mas para gravar em 2 canais, você tinha que gravar dois instrumentos de cada vez? Não, era como se fosse compressor. dois microfones para captar tudo. A captação do que estava dentro Entendi. do espaço do estúdio lá. Não era individual, não. Era 2 microfones e pegava tudo. Certo? Tipo, que seria hoje o over. O ovo da bateria que é. Não é isso? Aquele que capta os pratos. Eu sei que é o seguinte, mas a história das gravações lá atrás tá... E tem mais. Isso, 2 canais já era um ganho. Porque isso Já era uma evolução na foi em época, 77, porque lá para trás era dentro do estúdio a orquestra e o cantor de uma vez só, cantando todo mundo junto. Sabe como é? E outra coisa, não refazia não. Do jeito que foi, vai. Né? Então é o seguinte, aí lá estava eu indo gravar, participar da gravação Isso foi em que ano? Isso foi em 77. 77. E aí, com isso, eu fazendo música nordestina, mas não era forró ainda. Mas aí começou com esse festival. Aí teve outros festivais e tal. Né? E a culminância dos festivais realmente foi nos anos 90. Eu fui finalista de 94 e 95. Antes disso aconteceu o Grupo Terra. O Grupo Terra já aconteceu em 77, porque eu cantei Desesperança. Era isso que eu ia perguntar. O Grupo Terra era um grupo que fazia muito sucesso aqui em Alagoas. Sim, era um grupo. Inclusive, eu não fazia parte do Grupo Terra. O Grupo Terra existia, e aí eu estava começando a compor e tal. E aí eu me lembro que eu fui assistir um show do Grupo Terra no Teatro de Arena. Eu estudava na faculdade. Eu entrei na faculdade em 76 para cursar economia. Aí eu estudava com Elvio Braga Vilas Boas, mais conhecido no Racha de Praia como Elvio Cão. Misericórdia. O Elvio, quando se aproximava, o cheiro de enxofre invadia. Aí eu era amigo do Elvio, e o irmão do Elvio, Paulo Renault, foi meu primeiro parceiro. A primeira música que eu fiz, em 76, foi justamente botando melodia num poema do Paulo Renault. Bom, aí eu fui ver o Grupo Terra no Teatro de Arena. Teatro lotado, eu ali na porta, e o Grupo Terra tocando música autoral. Rapaz, a qualidade, a sonoridade do Grupo Terra, um negócio do outro mundo. Era, na época, o sucesso da época. Esse grupo ele foi até que ano? Ele foi até 80. Ele praticamente terminou quando... Mas olha o Grupo Terra. Em 77, eu já participei do festival cantando junto com ele. Mas quando eu vi o grupo pela primeira vez, no Teatro de Arena, o que é que tinha de... Qual era o modelo que o Grupo Terra tinha, copiava, vamos supor, que era na moda. Quinteto violado no Recife e banda de pau e cordas, era o quinteto no Recife. Quinteto violado e banda de pau e cordas. E o quinteto estourou com a releitura da Asa Branca, né? Introduzindo aquele acorde, né? Quando olhei a terra, a original, quando olhei a terra, quadradona, né? E aí o quinteto era o top, né? A banda de pau e cordas também forte, mas o quinteto virou uma coisa nacionalíssima. E o Grupo Terra, com o repertório autoral, o Grupo Terra não devia nada ao quinteto, né? A banda de pau e cordas, ou seja, musicalmente, mesmo nível. Quem no Grupo Terra? O cabeça, o arranjador, o cabeça pensante, Francisco Elpidio, Chico Elpidio, violão, Zailton Sarmento na viola. Zailton faleceu um tempo desse, não faz foi? pouco tempo. Zailton nos deixou. Zailton na viola de 10. Gancho no contrabaixo, Cláudio na bateria. E aí, cantando, além do Chico, que também cantava, o Edson Bezerra, irmão do Chico, e o Marcos Maceió, ou Marcos Vagareza, que era o nome dele na juventude. Marcos Vagareza, mas também com uma variação para Marcos Fraqueza, tamanha disposição que ele demonstrava nas suas ações. Né? E o Marcos, que é um dos autores de Ponta de Lápis, junto com o Beto Barbosa, o Marcos é um dos
dos parceiros, dos autores de Ponta de Lápis, escrevo amor à vista, viajei de mar acima, encontrei uma série. As pessoas pensam que essa música é minha. Eu digo, minha gente, eu queria muito que fosse. Eu pensava que era sua mesmo. Todo mundo pensa, sabe? Eu pensei Se eu que era ganhasse sua. 1 centavo por cada pessoa que pensa que ela é minha, já tinha ganhado uns 10 contos. Já. Bom, aí o que acontece? O Marcos, do Grupo Terra e tal. E aí eu cantei com o Grupo Terra a música Desesperança, eu cantando, eu não fazia parte do grupo ainda, mas aí, através do conhecimento com o Chico, que o Elvio me apresentou, etc. Aí eu cantei com o Grupo Terra, eu e o Grupo Terra cantando Desesperança, e me classifiquei junto com o Grupo Terra. Nisso, para esse mesmo festival, nos ensaios do Grupo Terra, aí os caras acharam a combinação da minha voz com a voz do Chico Elpidio. Aí casava as duas vozes. O Chico Elpidio rouco e eu fanho. Quer dizer, o rouco e o fanho, quando se juntava, dava uma voz bonita da pega. Agora não dava, não podia separar. Não separe que o bicho pega. Aí o que acontece? Tinha uma música do Marcondes Costa, que também o Grupo Terra ia defender, e que o Chico estava cantando com o Marcos, mas a voz do Marcos, mesmo sendo alagoano, o Marcos sempre teve um sotaque meio carioquês, meio do sul e tal. E aí, no ensaio, eu tinha de ensaiar Desesperança lá e tal, e aí os caras viram a minha combinação de voz. Aí botaram eu para ensaiar o meu sertão, que é do Marcos. Meu sertão, da mulher rendeira de Lampião. Meu sertão, da mulher rendeira de Lampião. Bom, aí eu cantei com o Chico, terminei cantando a música no festival também, junto com o Chico. E nisso me aproximou do Grupo Terra, e aí gravei com o Grupo Terra, lá no caso em Recife, o Grupo Terra gravou as músicas que a gente participou, e nisso, ato contínuo, o Marcos, fraqueza, vagareza, atualmente, Marcos Maceió, atualmente faz um bom tempo, Marcos Maceió. O Marcos estava deixando Maceió, estava indo tentar a sorte em São Paulo. E foi, e se deu muito bem, continuou em São Paulo, muito bem, gravou muita coisa, fez muita coisa. O Marcos é danado. Foi meu anfitrião lá, me recebeu mais de uma vez em São Paulo. O Marcos é uma figura maravilhosa. E aí, na saída do Marcos, eu entrei no Grupo Terra. Então, eu que na minha adolescência, tocando violão cover, oh, I can't forget to see on your face as we're living by. I guess that's just the way the story goes. I can't live without you. Eu cantando em inglês, porque eu estudava inglês, eu estudava no Colégio Municipal Rio Palmeira, e aí as professoras... Aqui hoje tem uma futura professora de inglês aqui na operação da... Olha, tá vendo só? É. Eu era aluno da Marília Figueiredo, lá no Colégio Municipal Rio Palmeira, e elas eram donas de uma cultura, Lincoln Center, certo? Aí me deram uma bolsa, certo? E aí eu fui estudar inglês ali na escola, porque eu levava isso já era meados de que ano? Isso aí? Isso era o meu ginásio, que eu fui para o ginásio lá com 14, né? Terminei o primário com 10 anos. Eu fui para o ginásio com 11, 12, 67, 68 eu fui para o ginásio. 68, 69, 70, 71. Era aí onde eu estava, né? Essa fase do Grupo Terra, depois... Essa fase do Grupo Terra é 77. 77. Ele já tinha saído da escola, né, quase? Eu já estava na universidade. Eu já estava na universidade. Já estava fazendo... Olha, sabe uma coisa que chama a atenção, assim, é porque você pegar, por exemplo, os grupos hoje aqui vamos falar da nossa cidade, né? Sim, sim. Muita gente faz muito cover, né? E eu percebo na sua história que vocês já primavam muito por essa questão do autoral. O Grupo Terra era fantástico. Né? Grupo Terra. E aí eu vi na sua biografia o autoral também. Aqui é muito fraco, né? Muito devagar. Não, porque tem de tudo. A questão é que tem muita gente, muita coisa, e aí, mas tem sempre teve, sempre vai ter de tudo, em cada nível. A questão é você ter a chance, a oportunidade de ter contato ou não. E outra coisa também, assim, eu acho que se destacam aqueles que conseguem imprimir a sua identidade, né? Porque se você fica só replicando o que os outros fazem, o que os outros cantam, né? Dificilmente você vai conseguir um destaque.
Aí, vendo na sua biografia, eu vi que você também viajou para São Paulo, Rio de Janeiro e tentou a música lá fora. Foi, para fazer noite, né? Porque eu não fazia, dizendo, o meu sonho de consumo na adolescência era ser crooner de uma banda de baile, era cantar com uma banda, e a banda de baile poderosa tinha bateria, contrabaixo, guitarra base e guitarra solo, era 4 músicos. Era a banda top, no caso. E aí eu cantar com resultado. Não realizei esse sonho, mas já dei um pulo do gato. Já comecei pelo Grupo Terra com um trabalho autoral e com um nível artístico muito alto. Mas no caso você viajou antes ou depois de entrar Depois. Depois. A minha viagem já foi nos 80. E que encontrou o Marcos, o Marcos o Marcos já estava por lá, né? Já estava por lá, em São Paulo. Mas aí o que aconteceu? À noite, bom, assim, o Grupo Terra está lá. Aí lá vai nós por aí, as farras, os outros festivais e tal. Mas eu não fazia noite. Eu não fazia noite. Era barzinho? A noite que eu falei é o barzinho. E aí você tocava de tudo? Mas eu fui começar a fazer noite, eu já trabalhando na Previdência, já em 84. Fui fazer noite e tocando o repertório do mundo. Do que tinha, do que as MPB da vida. Mas principalmente as MPB, os clássicos da MPB, os festivais. Chico, Milton, né? Djavan, tudo mais. Mas só voz e violão? Voz e violão. Com o captador, tinha uma massinha, ficou lá. Isso eu lembro, eu peguei essa época, eu peguei. Que era de contato, né? Era de contato, certo? Triste, que era uma beleza. Aí eu sei o seguinte, aí eu cheguei a fazer noite, aí foi muito bacana, porque teve contato com as coisas, e aí nessa brincadeira, fui para São Paulo em 80, começando no ano 80, foi 80, porque em 84 eu comecei no INSS. Quando eu comecei no INSS, eu estava em São Paulo e tinha que voltar para assumir o INSS. E eu adiando um pouco, todo mundo queria assumir. E você doido que demorasse mais. Demorasse mais. Mas aí o seguinte, essas experiências, e aí isso fui a São Paulo e nunca tinha ido ao Rio. Aí quando eu assumi o INSS em 84, assumi em Rio Largo, pelo IAPAS, no caso tinha os 3, era IAPAS, que era a parte financeira. Desistiu de lá e vou voltar. O INSS, não, aí em São Paulo, como eu estava lá, eu vim para poder... Doido para voltar de novo, né? Mas eu vim para assumir um emprego, olha só, né? Aí que acontece? Balançou. Aí que acontece? Mas aí lá venho eu, e aí com um ano de trabalho em Rio Largo, aí eu assumi em Rio Largo, aí tinha, no caso, os 3 institutos, o IAPAS, o INSS e o INAMPS, certo? Aí eu assumi pelo IAPAS em Rio Largo. Com um ano de Rio Largo, eu pedi remoção para outro Rio de Janeiro. Eu troquei do Largo para Janeiro. E fui para o Rio de Janeiro, que eu não tinha ido ainda. Eu conhecia São Paulo e fui trabalhar no Rio de Janeiro. Trabalhei de 85 a 90 para tentar, ao mesmo tempo, as coisas. Mas tentar como fazer noite, mas para tentar a vida como compositor, para tentar gravar, ou seja, a gente está sempre achando que o plano de hoje é o melhor plano. Eu já tive N planos do dia, certo? O sucesso está ali na frente. E é isso que é bom, né? E o bom é que você não sabe o futuro. Porque se eu não soubesse o futuro, eu fico imaginando, se alguém dissesse para mim no começo, lá, quando comecei a compor, 77, 78, aí o cara dissesse, olha, vá por aí, porque lá para os anos final do século 1996, você vai gravar seu primeiro disco. Isso era 20 anos depois. Daqui a 20, insista, porque daqui a 20 anos você grava o primeiro disco. Como você vai ficar? Porque só vou gravar o primeiro disco daqui a 20 anos. Ainda bem que você não sabe. É isso.
E se fosse souber, não, mas... Que até desanima, né? Você esperar 20 anos. Sim, e o pior, que se você soubesse, mas só daqui a 20 anos é que eu vou fazer sucesso. Não, eu não disse que você vai fazer sucesso. Você vai Eu gravar. disse que você vai gravar o primeiro disco. Aí você vai começar uma nova, vai trocar de sala de espera. Você vai pegar uma outra sala de espera. E a vida é isso aí. Só que o bom é que você vai construindo, tudo que você vai, tipo, uma frase. Semeando, né? Uma frase. Que é apanhando que se aprende. O apanhar é recolher. É apanhando, recolhendo ao longo do caminho. É isso, é o que você recolhe que faz você aprender. Então, o apanhar. Não é apanhar. Isso foi uma evangélica que me ensinou isso dentro do ônibus. E eu cheguei a usar isso numa letra de música. E eu digo assim: e o que se sabe que se tem que se empenhar, logo se vende. E o que se colhe é o que se aprende sem ter medo de apanhar. Eu usei essa imagem depois. Então, bola para frente, né? Uma visita à noite, e aí eu digo, outra coisa, se eu for fazer a minha biografia, vai ser um fiasco, porque tenho vazios, tem lacunas, que eu digo, meu Deus, o que é que eu pensava, o que é que eu fazia? Como foi isso? Como que aconteceu, como é que eu dormia, acordava, quais eram... Porque... O que é que eu vou fazer? Aí eu vejo os filmes biográficos, cheio de detalhe. Claro que não aconteceu aquilo tudo. Aí os caras romanceiam a gente um pouquinho, mas eu realmente me falta, sabe como é? O bom é que eu tenho as coisas que eu tenho, tudo, meu acervo, tudo meu acervo continua mas continua desorganizado porque não há servo para cuidar do meu acervo. Ou seja, sou eu mesmo que tenho que cuidar e eu sou um servo. Né? Aí o que acontece? Aí eu vou achando as coisas, aí isso aqui eu escrevi isso, por que eu escrevi isso? Isso aqui, ou seja... Às vezes até uma música, né? Você pega um trecho que você escreveu lá atrás, aí depois vem uma inspiração e... Não vou terminar aqui. Mas olha, voltando para fechar o pacote do Grupo Terra, foi graças ao Grupo Terra e graças à convivência com o Chico Eupídio que eu aprendi. O Chico foi meu dicionário de acordes, aprendi, porque o Chico é muito bom de harmonia e muito bom de ideias de arranjo e tudo mais, e de melodias também. E aí eu desenvolvi muito o lado dos acordes e as sequências melódicas. Então, eu vou dizer sempre que a convivência com o Chico Eupídio foi vital para eu ser o compositor que tanto faço a letra para uma melodia que já está pronta de alguém, como eu mesmo faço uma melodia para depois botar a letra, como eu faço as duas coisas junto, mas porque eu tenho essa bagagem oriunda da convivência com o Grupo Terra e, mais proximamente, com o Chico Eupídio compondo junto com ele. É isso que eu ia perguntar. Como é o seu processo de composição? Né? Você já explanou assim. Por exemplo, eu toco, né? Eu gosto de arranhar uns negocinhos e também gosto de escrever algumas coisas. E comigo acontece de várias formas. Às vezes vem uma melodia, eu guardo a melodia. Sim. Às vezes vem tudo junto, já aconteceu de... Sim. E às vezes você pega um tema, alguém diz, fala sobre isso, escreve sobre isso. Aí você escreve e não sai nada. Você guarda ali, né? Deixa ali, né? Para quando aparecer a oportunidade. Assim, como é que se dá esse processo? É inspiração? É uma coisa que você vê, alguém falou, alguém comenta? Tem que ter um start, E aí a minha marca mesmo é o letrista que escreve, porque aí eu digo que eu sou letrista, porque na hora que eu estou escrevendo em cima da melodia, as minhas palavras já são letra, porque eu separo bem. O poema é qualquer texto, um poema, um texto. Só essa letra que eu fiz, eu digo, é uma letra isso? Eu digo, cante para mim. Aí a pessoa diz, não, mas não tem melodia ainda. Eu digo, então não é letra. Ela só se transforma numa letra quando ela pode ser assobiada, quando ela pode ser cantada. Por enquanto ela é um texto, um poema, no caso, né? E aí, inclusive, quando a pessoa é do ramo, diz assim, não tem melodia ainda, mas quando a pessoa não é muito do meio, a pessoa diz, não, ainda não tem ritmo. Ainda não tem, o pessoal fala assim. Ainda não tem ritmo. Então, a letra, agora
na hora que eu estou escrevendo, já em cima da melodia, já estou fazendo a letra, porque as palavras já estão saindo com som. E aí, é por conta disso, de ser o cara que escreve em cima da melodia que já está pronta. E aí é bom, porque eu tenho parceiros fortíssimos de melodias que eu jamais teria feito aquelas melodias, porque eu não tenho o recurso de aqueles acordes, nem tenho a cabeça deles, a linha de melódica que eles têm na cabeça. Os neurônios. Então, as minhas coisas são do meu jeito, mas esses caras fazem uma melodia troncha da vida. E aí, nessa hora, é que eu escrevo em cima e tem muita música minha, em parceria, que eu preciso aprender a tocar, porque eu não sei tocar. Você pegou a melodia, no caso. Peguei a melodia, escrevi em cima, e aí eu não sei tocar a música, algumas delas porque requer mas eu vou resolver isso, porque eu preciso, mas não são tantas, mas tem. Aí, como eu escrevo em cima da melodia, é por isso que aí eu, naturalmente, eu sou um versionista. Porque o versionista é aquele que escreve uma letra que, inclusive, não tem compromisso com... Geralmente escreve em cima de uma melodia que já tem no seu nascedouro uma música em outra língua. Porque não adianta eu pegar e fazer uma outra letra para uma música em português que já existe. Não, vou fazer uma outra letra para a ponta de lápis, certo? Bico de caneta, não adianta. É o que a gente chama de tradução, né? No caso, aí a tradução, tem música que alguém traduz, mas na realidade... Ao pé da letra, tem umas que traduzem ao pé da letra. Tem outras mas como a língua não permite, né? E mesmo assim, às vezes tem música que por acaso, não tem como você traduzir. Por exemplo, se o cara fosse fazer, eu cantei agora brincando. Ontem, não vai servir nunca. Yesterday, eita, é outra coisa. Então você vai traduzir. A energia. A melodia não casa com a tradução. E ao mesmo tempo fica sem nexo dentro daí. E depois você vai dizer. E está lá a quantidade de sílabas que tem. A energia, né? Yesterday. Então, yesterday. 3 sílabas. Aí você tem ontem com 2. Aí você tem que segurar uma mais. Ontem. Aí você. Ontem. Resumindo, eu faço as versões, as que eu já fiz, as versões, a música me escolhe. Porque não é fazer qualquer versão. Acontece alguma coisa, sempre acontece alguma coisa que me leva a fazer aquela versão. E aí, como não tem compromisso com a letra original, né? Por exemplo, eu fiz uma versão para Over the Rainbow, que é a música do Márcio de Oz, né? Somewhere over the rainbow, original. A filha da Zizi Posse fez para uma novela muito além do arco-íris. Usou a palavra arco-íris, que está lá, somewhere over, em algum lugar acima do arco-íris. Ela fez muito além do arco-íris. Bom, eu nem sabia que tinha a letra da menina. Aí a minha versão foi... Entre o mar e as montanhas haverá. Agora, por que eu fui fazer a versão dessa? Eu fazendo uma vitamina de banana. Eu sou bom. Sim, tudo a ver, né? Eu sou bom na vitamina de banana, inclusive. Além de músico, é bom na vitamina de banana, né? Quando eu sei que ela tá boa só pelo cheiro, não preciso testar. Aí eu boto a banana, o leite e o Nescau. Eu não uso nem o açúcar, o próprio Nescau já adoça. Isso aí vai dar um corte, viu? Pode anotar aí, viu, Júlio? Já adoça. O Nescau já adoça. Aí o que acontece? Aí quando eu passo, aí pelo cheiro eu digo, não, tá no ponto, né? E aí o que acontece? O liquidificador, eu ligando o liquidificador. Uma oitava, né? Aí é quando eu liguei. Juro, foi isso. E aí eu fui brincar e saiu, né? Entre o mar e as montanhas
haverá quem dirá que o que sonhas realizar-se-á. Ao buscar quem te encante, has de achar quem os males espante, te acorde pra sonhar. Se o sol clareia, a lua quando cheia, brilha a noite e nos conduz. Se o canto da sereia desnorteia, siga os versos que compus. E enfim, quando o frio do inverno te envolver, só o amor que é eterno vai te reaquecer. Pois é. E ainda por cima virou um shot. E virou E tudo shot. trazendo para o contexto nordestino, nordestino, né? Trazendo pra essa visão. né? E aí o nome da música virou o quê? O canto da sereia. Que é uma coisa que existe, né? Que ela engana os marinheiros. Tem os a lenda. Aí eu via, ia guiado pelo canto da sereia, e aí se perdia, ou ia encontrar os dragões, os bichos, né? E aí, quando eu falo canto da sereia, se o sol clareia, a lua quando cheia, brilha a noite e nos conduz. Se o canto da sereia desnorteia, siga os versos que compus e enfim. Então, aí o porquê de fazer essa versão veio do liquidificador e da minha vitamina. Meu Deus. De banana. Então, assim, respondendo a pergunta, eu acredito que é meio aleatório também, é como eu pensava, né? A questão da inspiração. Pegando esse gancho, Eliezer, a gente vive, eu queria a sua opinião, assim, sobre isso. A gente vive hoje uma música brasileira meio complicada, né? Se bem que a gente tem vários gêneros musicais e tal, mas hoje o mercado, ele meio que tomou conta, né? Das plataformas, dos top 1s. O show business. O show business. E aí eu queria saber da sua opinião nesse sentido, na cabeça do compositor. Como é que fica? Eu componho para minha identidade ou eu componho para vender? Como é que você pensa a composição nesse contexto? Por mim, eu componho pela minha necessidade de compor, pela minha capacidade de compor, pela minha vontade de compor, pelo prazer de compor, certo? Então, o mercado não tem consequência, como, o mercado é a consequência. Não tem como, né, lutar contra certas coisas. Aí você vê o tal do show business, né? Ou seja, as somas enormes que envolvem esses grandes espetáculos, essas produções. É engraçado, você vê, uma coisa boa nisso tudo, que a quantidade de artistas, né, a quantidade de gente trabalhando com música, trabalhando na música, é enorme, né? Coisa que você não tinha tem antes. seu lado Sim, positivo antes, né? tem seu lado positivo e o lado Tudo negativo. tem, tudo tem Os dois lados, né? os dois lados. E aí, a questão do sucesso, né? Aí a própria internet, a do mesmo jeito que a internet dá. Antes você não. Para só, eu conheço a fase do LP, eu conheço a fase do LP, do long play, né? Da bolacha, do vinil, né? Eu conheço essa época. Quando a minha primeira música gravada é Desesperança, está num disco de 1977. Em 1980, 81, eu tive um forró, uma parceria que eu fiz com Pedro Sertanejo, pai de Oswaldinho do acordeon. Eu botei letra num forró do Pedro Sertanejo. É desse tempo que nasce o seu match com forró? Com Oswaldinho? Não, com forró. Com forró, sim, por aí, começa por aí. Mas mesmo assim, e essa música foi gravada num disco de forró. No mesmo disco está lá o Assisão cantando outra fase. O disco é do Pedro Sertanejo, a metade do disco é instrumental, a outra metade, isso é 80, 81. E a música chama-se Campo Formoso, uma música instrumental do Pedro Sertanejo, que já tinha sido gravada pelo próprio Pedro, lá longe, depois pelo Oswaldinho. Aí, como eu fiz amizade com o Oswaldinho, ele veio para Maceió fazer pixinguinha, aqui, o Oswaldinho veio com o Luiz Gonzaga, companheiro Luiz Gonzaga, Carmélia Alves, a Rainha do Baião, projeto Pixinguinha, Teatro Deodoro, meu Deus, que coisa maravilhosa, a gente matava. Como foi que teve esse primeiro contato com ele? Como é que você chegou? Porque assim, o nosso intuito aqui é elevar, e às vezes tem compositores que querem saber como é que eu me chego no artista, como é que eu entrego uma canção.
Tá tudo por aqui, tá ok, né? Não sei. Como é que... Como Alguma é? coisa que soltou. Essa é reforçada, essa é reforçada. Essa Não, mas cadeira é alguma coisa reforçada. que Não, acho que foi só o jeito. foi, tudo bem. Alguém está assistindo aí, de repente, como é que eu apresento de repente a minha composição para um cantor ou para um... Hoje não tem essa bronca mais. Da melhor forma. Hoje não tem essa bronca mais, porque antes você tinha fita cassete para você mandar para a gravadora, mandar para o artista, etc. E você assediar o cantor, os cantores viveram sendo assediados pelos compositores, né? E lembrando que teve uma época anterior aos festivais onde cantor era cantor, compositor era compositor. Ou seja, os vozeirões cantavam, os compositores compunham. E você não tinha muito histórico de compositores... Que cantava, né? O cantautor, né? Cada um era cada um. Você tem alguma coisa, tem um ataúfo, mas a maioria dos intérpretes eram os cantores e as composições eram feitas por terceiros. Aí o que acontece? Os compositores famosos lá, né? Os cantores viviam atrás das músicas, esses caras estavam tempo de Carmen Miranda, quando gravou O que a Baiana Tem, pastor de Valcaímes, a Carmen Miranda, na época, tem uma música que alguém, Aquarela do Brasil, o Ari Barroso, compositor da Aquarela do Brasil, Ari Barroso, famosíssimo programa de rádio, tem programa de calouros, a história do Ari Barroso é flamenguista, doente, né? E aí, eu sei que, bom, os compositores e os intérpretes, o que aconteceu? Quando é que teve isso, análise minha, essa mudança, esse divisor de águas? Os festivais, a era dos festivais dos anos 60. Aí você vê em cima do palco, do Lobo cantando, Chico Buarque cantando, Caetano cantando, Gil cantando. Que eram todos compositores. Todos compositores, certo? A Bossa Nova já tinha acontecido, a Bossa Nova é de 58, 57, 58. A Bossa Nova, que já traz a voz do João Gilberto, a voz bem quietinha, quando até então era os vozeirão. Entendi. Cantando, né? Aí vem... E ele é considerado o fundador, né? Assim, do gênero, o Papa, né? da Bossa Nova. E era a música de apartamento, né? Música de apartamento. Bom, então é o seguinte, aí os compositores passaram a cantar também, então criou-se, né, a partir dos festivais, criou-se essa nova história. Mas essa busca dos autores para colocar uma música sempre acontecia, as histórias sobre isso, tem cada história, eu gosto de ler sobre essas histórias, as tentativas, por exemplo, eu tenho uma música gravada por Dominguinhos, porque eu mandei uma fita, cassete, para o endereço dele em São Paulo. Qual é a música? E eu mandei a fita cassete, acho que com essa música mais de uma, não sei. Eu não sei que ano foi que eu mandei. Você mandava sem compromisso, mandava para ele. Não, mandava. Não, mas a questão é gostar, se o cara vai ouvir. Se o cara vai ouvir. Acho que eu devo ter mandado isso em 94, 1994, 95. Resultado, eu descobri que essa música estava sendo gravada, ela foi gravada em 1996, no mesmo estúdio que eu estava gravando o meu primeiro disco de forró. E aí o técnico do som, porque isso no Recife, na São Max, aí o técnico, Zé, ouve isso aqui. Porque eu ia lá, a gente ia para Recife, gravava, voltava, ia. Você não tinha um estúdio aqui, Marcelo. Aí o técnico disse, Zé, ele já era amigo, tanto que eu ia lá. Aí, ouve isso aqui. Aí, eu vi, essa música eu conheço. Na primeiro momento, essa música não lembrou. Eu conheço. Isso é do Miguel. Rapaz, essa música é minha. Ele está gravando o disco dele aqui, em 96. É ele, todo mundo tá olhando. É ele, quem é que não quer dançar? O fole ronca, zabumba tá rebumbando, o tilintim não deixa a gente cochilar. É ele, que todo mundo tá olhando. É ele, quem é que não quer dançar? O fole ronca, zabumba tá rebumbando, o tilintim não deixa a gente cochilar. Já foi-se o tempo
do cabelo a brilhantina, do sapato a parafina, do namoro mão na mão. Mudar mudou, mas o que a vida nos ensina é que o amor nunca termina enquanto houver no coração. Mudou, mas o que a vida nos ensina é que o amor nunca termina enquanto houver no coração. É eu e ela, todo mundo tá olhando, ela e eu, quem é que não quer dançar? A música, eu acho que quando eu mandei... Tem um quezinho de embolada, né? Forró mesmo, né? Aí o forró é um pacote. Eu não consigo separar as pessoas, os especialistas separam o que cada coisa... Botar na caixinha, né? É. Aí, resultado, a música, acho que eu devo ter mandado ela com o nome de Eu e Ela, por causa do refrão. Mas o que aconteceu? A gravadora, ele botaram no disco, chamaram a música de Coisa Muito Fina, que é uma última frase lá, né? Tiraram o laço da cabeça das meninas e o meu galo de Campina já não canta em minha mão. Mas o forró, que agora é coisa muito fina, já não pede nas esquinas e não arreda do salão. Mas o forró, que agora é coisa muito fina, já não pede nas esquinas e não arreda do salão. Rapidinho, só lhe interrompendo, o que eu acho, para eu não perder o pensamento, o que eu acho interessante é assim, é que a sua letra defendeu uma ideia dele, de repente ele fez a escolha. Sim, com certeza, com certeza. Epa, peraí. Vou parar aqui. Tanto é que é o seguinte, ele, no final da gravação, ele faz uma fala. Eu forró, não arreda o salão, e eu gostando, ele faz uma fala na coisa. Então, aconteceu assim, quer dizer, mas o problema foi, ele ouviu, você foi fundo, porque aí, além do pacote, ele ouviu, não, a letra traz traz uma verdade que eu defendo. Aí você vê, né? Já foi-se o tempo do cabelo craseado brilhantina, cabelo brilhantina, do sapato craseado parafina. O que é parafina? Parafina é o que brilha, né? Não. Parafina é umas pedras brancas, né? É um negócio. Eu pensei que era tipo, botava na prancha. Tipo vela. Sim, é isso aí. Mas não é, o objetivo não é o brilho. É a coisa para prender o pé, né? No caso mas no sapato. Para não fazer calo, é? Exato, é para você encaixar o pé, para tirar o. É tipo a colherzinha. Exatamente. Então, já foi. Para você usa a colher. Eu conhecia. Agora, por quê? Porque eu via em casa a parafina, vi o papai usar a parafina, então, repara, eu tinha essa informação. Você foi associando ali, né? Mas quando eu comecei a compor, eu não pensei nessa frase. A frase veio. Porque o nosso cérebro dá as ordens. A frase veio, mas ela só veio porque lá dentro tinha essa informação, né? E aí você convivia com aquilo, você via. E aí, no caso, eu propiciei, eu dei espaço para. Aí o cérebro disse: pode ser aqui, então. Já foi o tempo do cabelo a brilhantina, do sapato a parafina, do namoro mão na mão. Mudou, mas o que a vida nos ensina é que o amor nunca termina. A segunda parte. Tiraram o laço da cabeça das meninas e o meu galo de Campina já não canta em minha mão. Mas o forró, que agora é coisa muito fina, já não pede nas esquinas e não arreda do salão. E aí, pedi das esquinas também, aquela coisa do sanfoneiro, da esquina, da porta da loja, só tocando no São João. Você teve outras músicas também gravadas com o Dominguinhos? O Dominguinhos foi uma só. Foi uma só. Mas chegou a conversar com ele sobre a música? Sim, eu encontrei ele depois. Agora não tem uma foto. Eu não tenho uma foto com o Dominguinhos. Uma vez a foto que tiraram com ele aqui, não chegou nas mãos, eu não tenho essa foto com o Dominguinhos. Eu já tive com ele, já era a época de celular e tudo mais, e eu não tenho esse registro com o Dominguinhos. E falando assim dessas composições, porque assim, o Eliezer é um compositor de mão cheia. São quantos discos seus? 11, eu digo, no nosso site, que ele é o organizador. É o meu saiteiro, é o meu saiteiro. Então tá lá, né, a discografia, né? São 11. São 11. E composições gravadas? Eu estou fazendo esse levantamento, né? Inclusive, eu fiz grosso modo uma coisa, mas vou até completar as informações. Eu fiz isso, grosso modo, mas vou completar, porque eu preciso dessa informação na ponta da língua. Mas assim, para quando eu for num podcast importante, eu poder dizer. Quebrou a gente. Né? Mas assim, em média na mente. Porque, sei lá, a palavra centena, eu quero mensurar. Eu quero dizer exatamente, porque inclusive as que eu sei
gravadas por outro, que inclusive eu tenho, tanto sei como tenho elas. Então, o que acontece? Eu quero dizer exatamente isso. Músicas com mais de uma gravação, repetida, né? Aí, ou seja, eu preciso desse número, que é pelo menos o número do que está registrado. Porque, agora, essa pergunta, quantas músicas feitas? Agora vai ser bronca, porque quando eu for mexer nos meus papéis, vai ter um monte de coisa que eu vou achar, de texto, de letra, mas que eu não vou lembrar da melodia. Mas não interessa. Interessa o que eu lembrar. Aí eu vou ter essa outra informação de músicas, do caso, inéditas ainda, né, que não foram gravadas ainda. Mas esse quantitativo eu quero dizer bonitinho. Tantas músicas minhas, gravadas por mim, tantas, gravadas por outras tantas, e por aí vai. Eu quero ter essa informação. Tá? Eliezer, eu queria pegar um pedaço desse podcast. Eu vou chegar nos CCDs para a gente falar um pouco sobre os hinos, né? Quem é aqui de Alagoas conhece Eliezer também pelos hinos do CSA, hinos do CRB, meu CRB. E principalmente os hinos o hino de Alagoas. O hino de Alagoas e também de outros municípios, né? Sim, mas o hino de Alagoas, que foi o meu cartão, chegou, né? Meu cartão de entrada, meu green card no mundo dos hinos. Foi quando aconteceu. Eu vou chegar nele. Esse pedaço do podcast eu queria reservar ele para a gente trazer as músicas de sucesso que você já compôs, né? Tem muita música conhecida e também eu queria que você falasse um pouco sobre a sua parceria com a Elba Ramalho. A Elba gravou duas músicas suas. Fala um pouquinho dessas gravações da Elba. A Elba, a primeira que ela gravou minha foi em 92. Eu não estava ainda no mercado forrozeiro. E é uma parceria minha com o Oswaldinho, né? A gente tem outras parcerias e tal. E aí o Oswaldinho indo para o Rio de Janeiro, botar sanfona num disco da Elba. E aí eu tinha passado para ele a fita, eu tocando, né, violão e voz, a nossa música. E aí ele disse, vou mostrar a Elba. Aí no carro, ele indo, desceu no aeroporto, a secretária da Elba foi apanhar no aeroporto. E aí ele indo para o estúdio, ele disse, no carro tinha o toca-cassete, né? Sim, tinha. O cassete do carro. E aí ele botou a música para ela, para a secretária dela. Olha, eu quero mostrar para ela isso aqui. No caminho do carro. E aí a menina disse, eita, a Elba vai querer ouvir isso, mas o disco já está feito. Resultado, o Oswaldinho mostrou a música à Elba. E a Elba disse, eita, eu quero gravar isso. Né? E o que aconteceu? A música foi gravada, no caso, quem estava produzindo o disco era Marcos Farias, filho de Marinês e Abdias. Marinês, a rainha do chachado. E Abdias, sanfoneiro bravo, de 8 baixos. Então, o Marquinhos está produzindo o disco. Tanto é que o Oswaldinho botou as sanfonas lá que ele foi botar as sanfonas no disco da Elba e tal. E aí, e o Marquinhos foi quem produziu, meio que também, a sanfona foi ele que fez, o próprio Marquinhos, que também é sanfoneiro, e no computador, fez as coisas no computador. Marinês participou, tocando um triângulo na faixa, foi quando conheceu a música. A Marinês me conheceu através dessa minha música. Marinês, doido pela música. E aí a música entrou, e com um detalhe, o LP, o CD, né, tinha o LP e o CD. Aí o que acontece? No LP tem lá, lado A e lado B, né? E no CD as faixas são corridas. O lance de LP e fita cassete, os dois lados tinham que ter um equilíbrio de tempo próximo um do outro. Por quê? Você imagine, se você tivesse, da fita cassete, um lado, vamos supor, tivesse 20 minutos de áudio e o outro lado tivesse 15 minutos de áudio. Ora, o lado que tocava os 20 minutos, quando foi no outro lado, você ia tocar 15 minutos e ficava 5 minutos mudo, porque... Né? Então, o LP, os dois lados, a questão dos sulcos com L, não era nem de laranja, nem de graviola. Aí o que acontece?
o tamanho de um lado e do outro. Já o CD não tinha esse problema, porque o CD era tiro direto. Aí o que acontece? Eu tenho em casa o LP e o CD da Elba. E tem uma diferença de um para o outro. Porque a minha música foi para o CD, mas foi para o LP também. Mas ela, para entrar no LP, ela tirou uma música do LP. O LP tem uma música, falta uma música do LP que tem no CD. Por causa dessa compensação. Era para compensar, no caso, No caso, dar certo, porque né? já estava tudo pré-marcado, tá? E aí ela entrou, ela ficou no Outro que chora, né? Geraldo Azevedo, que não Meu me Deus, procurou. Geraldo Azevedo. Não me procurou para reclamar, nem nada. A música dele com um parceiro. Então. Por acaso, não entrou. Então, essa historinha do tamanho, né? Passou o porquê dos tamanhos. Então, isso foi em 92, né? Elba e a música. Sim. Na hora H. Oi, tunda tatatu, varita no zabumba, tunda tatu de suor. Ting-ling, ning, triângulo, xenhen, sanfona, isso é forró. Oi, tunda tatatu, varita no zabumba, tunda tatu de suor. Ting-ling, ning, triângulo, xenhen, sanfona, isso é forró. Volta e meia alguém dizia que o forró perdia de vez seu lugar. Tinha até quem apostasse que o substituto chegou pra ficar. Foi discoteca, twist, é o rock, a lambada, mas na hora H o coração do meu povo sabe deixa bater da forrosa. Oh! Tunda, tatatu, vareta no zabumba, tunda, tunda, sua. Eu encontrei... A vareta no zabumba é aquela de baixo, né? Exatamente, a vareta tá embaixo, né? E aí a onomatopeia, no caso, tunda, vareta no zabumba, tunda, tudo é suor. Que é uma brincadeira que também se faz entre amigos, tudo é suor. Ting-ling-dim, triângulo, xenhen, sanfona. Isso é forró. Você toca a sanfona, não? Não. Não? Deus Só, me deu um instrumento corda, mais leve. Corda, só corda. Mais leve, porque papai que dizia assim, instrumento de corda, eu puxo cabra e toco sino. Aí o que acontece? A descrição da coisa. Esse refrão me rendeu no Jornal do Brasil, na Folha Ilustrada do Jornal do Brasil, o Tarek de Souza falando sobre o disco da Elba, e ele faz a menção, e tipo assim, mas onde a Elba espalha melhor a sua brasa forrozeira, é no refrão na hora H. Aí ele transcreveu. Tunda tatatum, vareta nos abua, tunda tatu da sua. Ting-ling, triângulo, xenha. Uma onomatopeia poética a serviço do saculejo rítmico. Está escrito, tá? A gente tem a prova dos 9. Bacana, né? E a segunda música com ela? Isso foi em 92, aí já foi em 2009. Deixa que eu me aguento do meu jeito sem chorar. Deixa que eu suporto caladinho a minha dor. Um detalhe, esse é o refrão, começo da música. Saiu da minha vida sem olhar nos olhos meus. Na hora da partida, nem sequer me disse adeus. Agora lembrei. Se a culpa é minha ou se é ingratidão, sei não. Provou minha comida, bebeu água que eu tomei. Sabe da minha vida coisas que eu mesmo não sei. Por que sabe da minha vida coisas que eu mesmo não sei? Porque bebeu água que eu tomei. E quando você bebe o subejo do outro, você descobre os segredos do outro. Nunca viu isso? Eita, bebeu da minha água. Vai descobrir meus segredos. Isso é crendice, simpatia, o que for. E tá lá. Aí um detalhe, eu tinha gravado essa música. Essa música o Santana tinha gravado antes do ano 2000. Gravou... Foi nome de disco do Santana, antes do Santana estourar. Aí, eu gravei ela em 98, o Santana gravou em 2000. Então. Aí, mais pra cá, mais recentemente, O Santana é o que gravou Ana Maria. Não, Santana eu conheço. Meu pai escutava muito Santana. O Dorival Dantas, da nova geração roseira, compositor, não sei se ele é do Rio Grande do Norte, Ele também tem uma música Destar, né?
E ele disse que nem conhecia a minha. Ele está dizendo, né? Ele está dizendo, tá? Porque Né? uma coisa é o nome da música, tudo bem. Não precisava. É os dois nomes, igual, dois tá. A questão é que ele não fez, ele não copiou, claro. Mas de alguma forma ele ouviu, porque o Destar da minha aparece assim, na localização dentro. E no refrão também. No local, assim, no canto certo, como na dele também aparece. Claro que ele não fez consciente, mas chegou do mesmo jeito que as coisas. A cabeça dele também não é pequena, não, também. Cabeção também. Mas é um grande compositor. Aí, no caso, tem os dois Destar. Sim. O meu anterior. O seu Destar e o dele Destar, né? O Seton, tem uma música que eu ouvia muito quando eu era jovem, né? No show da vida, né? Quando a gente era. Que ficou lá atrás, mas assim, é uma música que tu vai lembrar. Asa Partida. Asa Partida. Foi gravada. Eu gravei. Pelo nome eu não lembro, não. Eu gravei em 96, meu primeiro disco. Toca aí um pouco. E no mesmo ano, a Brucelose gravou também. No mesmo ano. E também teve a Alessi, não foi que gravou? A Alessi já gravou depois, na frente, né? Mas a Brucelose gravou mesmo. Eu gravei a Brucelose que no caso era do Gilson Neto. Brucelose Gilson Neto. A introdução já tinha cara, a introdução já nasceu pronta. A minha melodia já nasceu com a introdução. Por você faço tudo até vou buscar uma estrela que cai no mar pra enfeitar seu tesouro. É você quem me leva a querer chegar no arco-íris que vai me dar o meu pote de ouro. Pra você é que o meu coração quer falar. Com você meu cansaço só quer descansar. Sem você minha vida é sem vida. Tô de asa partida, não consigo voar. De você eu espero o sol e o luar. Em você meu amor sem bater quer entrar. A você eu me dou de verdade. Minha felicidade é você me abraçar. A Face Nova gravou também. O disco da Face Nova é um mistério que ele evaporou. A Face Nova foi muito boa naquela primeira formação. Eu lembro na época do Galpão 4. Que era só Face Nova que Rafael que cantava, né? Rafael que cantava. Rapaz, eu sei que era a Aninha, a Ana Lobo. Você lembra, sabe quem é a Ana Lobo? Ela depois foi carreira até solo, não foi? Rapaz, a Ana Lobo de hoje é a Ana Lobo daqui. É a que cantava na Face Nova lá atrás. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia. Que bom saber disso. Então, a Aninha e ela era bem novinha, bem magrinha. Ela continua novinha, mas me diga uma coisa, uma dúvida que eu tenho. Para ele gravar a sua música, qualquer banda que vai gravar a sua música, ele espera autorização ou só grava? Não, pede autorização, normal. Tem de tudo, tem de tudo. Mas, normal, você tá uma música que já está no mercado, já foi gravada e tal, né? O cara hoje, quer dizer, às vezes não pede autorização, né? Aí, porque antes, na época dos LPs, você tinha que fazer toda uma documentação, e até nos CDs também. Você, para fazer quando os CDs eram feitos nas fábricas, sim. Aí depois começou-se a fazer o CD em casa, ou seja, máquina de copiar CD em casa. Mas logo no começo dos CDs, eles eram feitos nas fábricas, como que fossem os LPs. Antes era até melhor no sentido de controle, né? Assim, exatamente. compositor. E aí, agora, para você fazer o CD, você tem que mandar a documentação toda, entendi. usar as músicas, as autorizações, etc. Aí, depois que começou a fazer tudo em casa, faça você mesmo, roube você mesmo, copie você mesmo. Certo? Tem até curso. No fim das contas, o copyright passou a ser o copyleft. Pronto. Em vez de ser o da direita, foi o da esquerda. Deixa eu pedir mais uma. Mastruz com Leite. Gravou está em vários discos. Está no disco original dele. Depois está no ao vivo.
Depois está num disco instrumental, acho que está em 3 ou 4 discos. E um detalhe, Era a Beth, né, que cantava ela? a Beth e o França. E o França. Né? Essa música, eu soube, faz pouco tempo que eu soube. O LP dela, né, o disco de estúdio do Mastruz, que mais vendeu foi o desse ano, foi de 95. O Emanuel ainda é vivo, né? Sim, Emanuel, claro, e já- mais esperto do que nunca. Ali, Vivo. o cara foi o fundador da Sons Onsat. Né? Ele que fundou a Sons Onsat, inclusive, eu acho que o seu primeiro disco, não foi? Aí eu lancei por lá, depois de fazer amizade, para tocar com o Mastruz. Em 95 o Mastruz gravou isso. Em 96 eu lancei meu disco por lá, foi prensado por lá e tal. Bom, aí o que acontece? O Mastruz... Foi o que você perguntou. Você estava falando que a música hoje, eu soube de alguma coisa da música. Não, tudo bem, autorização, tudo bem. Fugiu, tudo bem. Aí o Mastruz, sim, o Mastruz. Como é que foi? Aconteceu por lá, porque... sim, um disco que vendeu. O disco que mais vendeu foi esse ano, né? Aí assim, o disco que mais vendeu do Mastruz foi um disco ao vivo, Sim. que já foi depois desse 95. Tanto é que eu também estou no disco do ao vivo com essa música. essa música. A nova geração curte mais um ao vivo, né? A gravação do ao vivo, né? Mas o disco de estúdio que mais vendeu do Mastruz foi esse, e ela foi música de capa, né? Quando a gente namorava, você era uma princesa. Meu Deus, eu me afobava diante de tanta beleza. Era um tal de roupa nova, um tal de perfume francês, que eu quase nem me aguentava, pensando na primeira vez. Enxoval todo de renda com nosso nome bordado. Você era minha prenda, eu, o feliz premiado. Era amor pra toda a vida, amor pra mais nunca acabar. Você bela e bem vestida, eu tão ancho a te adorar. Agora que já faz muito tempo que a gente casou, você não se cuida, você relaxou. Até parece que brigou com o espelho. Sua cabeça tá sempre com bob. Sua caçola, de um lado ela sobe, a camisola rasgada da noite, de dia ela é hobby. Para que seja que a vida é dura e criar filhos tira a formosura. Mas se você não enfeitar o maracá, eu não posso tocar. Enquanto eu andava de bob, ela responde. Sua barriga crescia enquanto eu lavava a caçola que sobe. Sua cueca eu fervia enquanto a minha camisola era um hobby que eu usava de noite e de dia. Você se deitava na cama, virava pro lado, peidava e dormia. Enquanto eu criava um menino, você só pensava em cachaça. Passava o fim de semana jogando baralho e dominó na praça. Se eu briguei com os peitos, você também brigou. Se eu fiquei de joelho, você rachejou. E se eu briguei com os peitos, você também brigou. Se eu fiquei de joelho, você rastejou. Se eu era uma princesa, você principiou. Se eu era perfumada como um botão de flor, não era fingimento, foi tudo por amor. Nenhum dos dois tá certo, nenhum dos dois errou. Se você é do jeito que é, eu sou do jeito que sou. Se você tá do jeito que tá, eu tô do jeito que tô. Se eu briguei com os peitos, você também brigou. Se eu fiquei de joelho, você rastejou. E é uma realidade, né, de muito casal, né? Assim, hoje em dia, De quase tudo. quase todo, né? Quase Que não devia ser, mas é a realidade. É, e a música Aí, traduz muito. por exemplo, eu me lembro de um amigo que disse, Eliezer, eu tinha uma camisola que eu adorava. Ela toda puídazinha, era quase se esbagaçando, mas era a minha camisola preferida. Joguei no mato e comprei uma nova, porque é aquela história. A pessoa usava, né? Mas quando ouve, A música. como é que o outro vê? Assim. Eu digo que é um tratado de antropologia conjugal. Não deixa de ser.
Das autorais, Eliezer, qual que o pessoal sempre pede nos seus shows? Bote Tempo, né, que foi no mesmo disco que está, 2001, esse disco de Santana, mesmo disco que está Ana Maria, Tamborete de Forró, foi o disco que estourou o Santana no mercado. O Bote Tempo também está, estourou o disco todo. O Bote Tempo é uma das faixas. E bote tempo que eu não sei dormir, e bote tempo que eu não sei sonhar, e bote tempo que eu não sei sorrir, e bote tempo que eu só sei chorar, e bote tempo que eu não tenho aonde ir, e bote tempo que eu não sei pra onde voltar, e bote tempo que eu só sei o que é sofrer, e bote tempo nisso que ninguém me quer. Quem achar que é exagero nunca vi o desespero de quem esteve o tempo inteiro mergulhado na paixão. Quem disser que é brincadeira desconhece o que é o amor. Nunca entrou numa fogueira e a flecha do cupido nunca lhe acertou. E bote tempo que eu não sei dormir. Essa aí é um clássico, né, do forró. Agora há pouco, eu estive fazendo agora há pouco eu estive na sala de Reboco, lá em Recife, fazendo o show Eliezer Sertão Entre Amigos. E o Santana foi um dos amigos que me recebeu. Santana, Cezinha, meu amigo Cezinha. Cezinha do acordeão, né? Cezinha, maravilhoso. Cristina Amaral e João Pedro, um sanfoneiro lá de Serraria, na Paraíba, na região do Brejo, da Paraíba. Novinho, 18 anos, mas uma figura maravilhosa. A continuação do forró, né? Alô, João Pedro, quando esse podcast estiver no ar, eu souber que uma pessoa viu, vai ser você, João Pedro. Mais de uma, eu já sei que foi seu pai também. É isso aí. E aí, a gente cantou junto no palco lá, o Bote Tempo. Ele Santana. O Destaque, ele gravou também. Né? A outra que é o Por Te Querer. Alguma que tem alguma história bem marcante. A maioria tem, né? Se destacou mais. Que, meu Deus, assim, tendo gravado por outras pessoas. Bom, a Alessi que regravou a Asa Partida, né? Porque o disco da Alessi, no caso, ela tinha esse disco que eu tinha dado a ela. E o disco dela desse ano, que ela gravou, o elemento do disco, né, na coisa nas religiões afro, o elemento que ela da entidade era o arco-íris. E o arco-íris está na Asa Partida. E na capa do disco está um arco-íris. E o arco-íris fez a Alessi gravar. Ela andava muito assim, né? Por aqui. Andou muito aqui na Maceió, tem muita amizade por aqui. A gente eu fiz participação de show junto com ela aqui. Assim, história boa. Gilberto Gil. Sim, Gilberto Gil. 2010, Gilberto Gil gravou uma música chamada Maria Minha, que é minha, e de Tagino Gondim. Tagino Gondim é de Juazeiro, é de Petrolina. Tagino é pernambucano, acho que de Petrolina, mas mora em Juazeiro. E Tagino participou daquele filme do Gil, Eu Tô Eles, né? Com a Regina Casé, o filme do que o Gil tinha a trilha sonora. E a música Esperando na Janela, do Tagino e mais dois parceiros, fez sucesso. Estourou. E o Tagino está solto na estrada fazendo forró a partir de lá de trás. Mais uma música que liberou o compositor, né? Aí, no caso, a gente fez uma música juntos aqui, eu e Tagino, para Maceió e tal. A gente se conheceu no lançamento do disco da Elba, do lançamento do disco da Elba de 2009, lá no Recife. A gente se conheceu. Aí, logo em seguida, ele apareceu para o Maceió aqui, fazendo uma divulgação e tal. A gente fez a música aqui, lá no hotel Maceió, no Maceió Mar. E aí, ato contínuo, o Gil escolheu a música para o repertório do Disco Fé. Disco Fé na festa. Você vê, eu tinha ido para Recife, aí uma frase boa, que hoje é um ditado das antigas, que hoje é chamado de network. Hoje, traduzir esse ditado. Na forma, network, na forma original, é cobra que não anda, não engole sapo. Certo? Se você não se mexe, se você não está
Agora mesmo. lá- Aquele ditado, quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Aí o que acontece? Desse contato, estava eu no disco do Gil. E aí eu até teve uma revista, a revista Oxe, que fez uma matéria sobre mim, estava aí, eu pude postar a minha foto lá com o Gil, e aí eu sugeri o texto, eu com o Gil dizendo, meus ídolos ainda são os mesmos, só que agora eles também gravam as minhas músicas. Meu Deus. Né? E aí, quer dizer, Eu imagino a Vitória quando ele soube que a música entra no disco dele. o Tagino me ligou ali, Zé, o Gil quer gravar nossa música. Eu digo, rapaz, não brinca, essas coisas Não faço com o meu A pessoa coração. nem acredita, né? E aí, eu me lembro onde eu estava, quando eu recebi esse telefonema. Aí meus filhos estavam por perto, aí eu disse, olha, acabei de receber o telefonema aqui, meio chato, né? O Gilberto Gil quer gravar. O quê? Resultado, quando foi depois, outra ligação do Tagino disse, Zé, tem uma palavra da música que o Gil quer mudar. Aí eu disse, Tagino, diga para o Gil que ele deixando o meu nome na autoria, ele mexa no que ele quiser. O Gil, que é o campeão de melodia, de letra, de tudo. A música é Maria Minha. Maria Minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem deitar na rede que eu armei pra nós se amar. Original. O Gil fez. Maria Minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem deitar na rede que eu armei pra gente amar. Eu usei o nós se amar bem brejeiro. Nordestino, bem nordestino, né? Mas o Gil preferiu, tá bom, para não atrapalhar. Meu nome tá lá. Para não atrapalhar os Foi alunos. só essa alteração mesmo? Os alunos de Enem. Foi só essa alteração? Foi, praticamente. Tem algumas que o bom da história é, que é o seguinte, deixa eu terminar a música. Maria minha, sai dessa cozinha, o café pode esperar. Vem deitar na rede que eu armei pra nós se amar. Vem se balançar, brincar de vai e vem. Maria minha, vem que eu tô disposto a te fazer feliz. Vem que eu faço gosto, como sempre fiz. Vem minha rainha, diz que eu sou o seu rei. Vem vida minha, em minha vida vem reinar. Vontade minha é vontade de te agradar. E como o fim da linha nem sempre é ponto final, o amor de todo dia é o mesmo sem ser igual. Também com tanto tempo, com tanto chamego, peço Maria minha, não me dê sossego. Também com tanto tempo, com tanto chamego, te peço Maria minha, não me dê sossego. Essa música está gravada, o acordeon é do Toninho Ferragutti e o violino fazendo a introdução Nicolas Classic, um francês que terminou ficando no forró do Brasil e está por aí e tal. Aí é engraçado que é o seguinte, que essa alteração, né, a letra, aconteceu o quê? No encarte do disco, a letra que aparece no encarte do disco é a que eu encaminhei para lá. Original. Do jeito que eu canto. Sim. Aí fica mais uma historinha boa, né? No disco, o Gil canta assim, mas na letra está aqui, a diferençazinha está aqui. Então, o outro lance do disco, né? Olha, essa música está... Interessante, né? Porque não alterava, né? Não, porque legal, porque fica a prova do crime. Tá lá, foi... Tá ali do lado, né? Então, Mas ele chegou a assinar também como dele? Não, a música é minha do Tagino. Então beleza. Não, o Gil. Ele só gravou, né? Só. Só, né? Apenas. É um disco importante. E outra coisa, ele tinha gravado forró, eu com eles 10 anos atrás, 8 anos. E aí, no caso, eu costumo dizer que toda a minha produção que eu fiz com o Tagino, todas as minhas composições que eu fiz com o Tagino Gondim, 100% foram gravadas pelo Gilberto Gil. Só que é uma música só, né? Mas 100% da minha parceria com o Tagino está gravada. Está gravada. Uma música, Maria Minha. E Eliezer, aí correndo um pouquinho na sua história, a gente chega nos hinos.
Então, a gente conhece, quem é de Alagoas, conhece pela televisão, né? Os clipes, né? Mais de um clipe com o Índio de Alagoas, cada um mais bonito que o outro. Tem um que eu apareço, né? O Jacques aparece também. Né? Mas aí, aquele foi feito pelo Pedro Rocha, não está com nós, mas Pedro da Rocha. E a gente fez bonito um clipe, eu na Lagoa, dentro do bacana. Mas depois teve outros clipes que as pessoas pegaram a música, né? E fiz outros clipes, cada um bonito. Eu sei que você acha que foi Palmeira dos Índios, não foi? Você fez? Não, aí eu fiz uma música para Palmeira dos Índios, recentemente, uma música para Palmeira dos Índios. Isso. Né? Ficou interessante. Mas fazer o Hino de Alagoas, que Sim. foi o responsável por tudo. Por toda a minha entrada no mundo dos hinos. No hino, né? Agora, nós vamos porque o nosso hino, nosso hino, quem tem é rabo de porco. Você só pode dar um nosso hino se for no rabo do porco. Então, nosso hino o hino da gente, Sim. Nosso hino. Nossa, Alagoas, estrela radiosa, que refugia o flor da manhã. Da República és filha donosa, maga estrela entre estrelas irmãs. A alma pulcra de nossos avós, como bênção de amor e de paz, hoje paira fugir sobre nós, e maiores, mais fortes nos faz. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em Troas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. Tu, liberdade formosa, gloriosa Osana em Troas. Salve, ó terra vitoriosa, glória à terra de Alagoas. E os times de futebol? O Olezé é um azulino fiel. Ele falou no começo, né? E aí, de vez em quando, eu vejo lá, ele posta nos stories, ele ali, tô indo pro estádio, tô indo não sei o quê. Aí eu gosto de alfinetar, né? Eu vou deixar uma mensagem, já vai sofrer de novo. Rumo ao sofrimento. Faz aí um trechinho, Olezé. Agora sim, eu vou permitir se você fizer o do meu galo também. Não posso, eu fiz um trato com a mancha. Eu fiz um trato com a mancha. Eu tenho muito amor, à minha pele. Eu tenho muito amor à minha pele e minha dermatologista também cuida muito bem da minha pele e eu cuido melhor do que a minha dermatologista. E eu não quero arriscar minha pele. Mas faça agora. Trato é trato. Mancha, estamos aí. Mas aí, ó. Azul e branco é o CSA, Centro Esportivo Alagoano. Marujo, azulino, altaneiro, soberano, é união e força todo pano. Azul e branco é o CSA, Centro Esportivo Alagoano. Marujo, azulino, altaneiro, soberano, é união e força a todo pano. Da Verde, do Mutange, da Lagoa, Mundaú, Gagarin foi quem disse: a terra é azul, azul do céu e do mar, azul de Nossa Senhora, o azul da contramestra, guerreiro até umas horas, o azul de sempre, o azulão de agora. Ainda tem as informações, o azul da contramestra, a contramestra do pastoril é azul. Eu sei disso porque minha mãe era mestra de pastoril, era vermelho. Então, o guerreiro entra na história. E a história do Gagarin, que foi o cara que disse que a Terra é azul, pelo cara que entrou em órbita. E lá de cima, Gagarin olhou para a Terra, aí foi aproximando com o telescópio, foi aproximando, Terra, lá vai a América do Sul, Brasil, e ele aproximando com o telescópio, Brasil, Nordeste, ele aproximando mais, Alagoas, Maceió, aí Mutange, e o CCA estava treinando. Aí o Gagarin disse: a terra é azul. Foi assim que surgiu essa frase. Sim, e no rapaz aqui não vai cantar não? Não, porque a Mancha me pediu para não estar Agora se pediu o do Asa de Arapiraca, ele faz. Eita, será que você estava do Asa? Eita, eu vou errar o tom. Mas bonito, do Asa, ainda tem que trabalhar mais esse ano do Asa lá em Arapiraca. Alvinegro
negro. E eu conto a história do Asa, conto a história da vitória do Palmeiras, falo do Chico Buarque. Até Chico Buarque sabe que eu sou campeão, porque o Chico Buarque... E se Arapiraca for campeão, tem a música do IC, do Chico Buarque. Chico Buarque fala do Asa, aí eu falo do Chico, ou seja, bicho, essa Tem todo um coisa... estudo, né? Para fazer o... Mas não é estudo, é aquela coisa das informações, né? Você tem coisa que você tem as informações, quer dizer, o principal, o start, você tem alguma parte de alguma coisa. Aí tem coisa, claro, que eu vou na pesquisa, tem, aqui no Morro de Amores, está lá, né, todas as informações que estão ali. Então, por exemplo, uma música que quando eu falo Maceió, M-A-C-E-O, Maceió, Maceió, M-A-C-E-O. Isso foi essa música... Foi Maceió, capital americana da cultura. Isso foi em 2002. Aí eu fiz aí a música com o forró inteiro. Aí tem a minha canção do turista, que é eu vi céu aberto, sol a pino, mar azul, comi carapé e sururu, senti brisa boa embalar os meneios das canoas que me levam pra Manguabe e Mundaú. Amei cada instante que passei nesse lugar, pensei, é feliz quem vive lá. Refiz minhas malas, meu astral, vou matar minha saudade na doçura do seu sal. Aí a minha roubada. E por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra sem voltar a Maceió. Porque a original é por mais terras que eu percorra, não permita. Está na canção do exílio, certo? Minha terra tem palmeiras onde cantam sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam, vamos lá. Nosso céu tem umas estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida é mais amores. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida é em Deus. O Osório Duque Estrada pegou da canção do exílio e botou entre aspas lá no hino, está lá entre aspas. Aí, não permita Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores. Então a frase, não permita Deus que eu morra, está na canção do exílio também. Aí na canção do expedicionário, por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem que volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Canção do expedicionário, então, canção do exílio, canção do expedicionário. Por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra. Aí eu... E por mais terras que eu percorra, não permita Deus que eu morra, sem voltar a Maceió. Então... O cara da canção do expedicionário roubou da canção do exílio. Eu roubei dos dois. Aí lá vai outro ditado: ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Então, estou perdoado com sobra, com fuga. Mas tem um lance que essas músicas, quando passam com 70 anos, né? Mas aí isso aí, o nome disso é incidência, é intertexto. É intertexto. É você estar fazendo um intertexto. Isso aí não é plágio, não é furto, não é nada. É você fazer a menção, porque é coisa que eu adoro fazer. Eu digo, ainda bem que eu nasci depois de todos esses craques terem feito as obras maravilhosas que fizeram, porque aí eu pego carona no que eles fizeram e aí faço do meu jeito, mas, claro, releio, né, revivo e bebo na fonte. E é bom que você sai multiplicando os pães e mostrando, isso aqui não, isso aqui está ali, está aqui, lá, é bacana isso. Isso me dá uma alegria. E quando eu acho as soluções, vixi, meu Deus do céu, é uma maravilha. Eliezer, se a gente for ficar aqui a noite toda, é muita história, muita música. Esse podcast de hoje você vai dividir para 3 dias, né? Porque não vai ser um dia só, não. Acho que eu vou deixar um todo, né? Aí as pessoas vão ficar pensando... Futuramente a gente grava outro, né? Futuramente porque a gente faz cortes, né? A gente corta as partes, aí vai fazer. Ele falou pra gente, né, que quando tiver no podcast famoso, né, a gente tem que chamar ele quando é famoso. Mas né? aí o que é que tá? Aí a gente, não, primeiro foi aqui. Então... Não, mas quando a gente tiver famoso, você lembra lá atrás? Que você foi lá.
Mas olha, E aí, Eliezer, se você quiser também, de repente, falar para o pessoal sobre o site, né? Você está com um site sim, novo. meu site tem feito um papel maravilhoso. Eu tenho até que ver como é que está aquelas anuidades. Até agora não tiraram do ar. Então, tem que rever aquilo depois para entender que eu quero... Tá direto, a contratação ali foi forte, foi 3 anos Vitalícia, direto. Foi vitalício ali. Eu tenho que ver se a gente... Deixa eu arranjar uma brechinha para rever isso, porque eu preciso, quando eu viajar para os Estados Unidos, em setembro, eu tenho que estar com o meu site... Tudo certinho, porque ele é uma mão na roda, porque as pessoas vão lá, está lá, eliezerseton.com.br. E aí o que acontece? Sem erro. Lá dentro está lá a minha discografia e está lá a maior parte da discografia através dos meus intérpretes, com as respectivas capas de CD. Aquilo é uma maravilha, a pessoa vai vendo as capas, o nome das músicas, o áudio das músicas. E não podia ser... Ainda tem muita coisa que eu quero fazer com o site, tem. Mas o principal, né? Já está o recheio ali, né? Ali, o principal está ali para as pessoas vão sem pressa e sem medo de ser feliz, porque está ali o grosso da obra, está lá, né? Então o site valendo, o Instagram que eu ando bem, tem que ajeitar meu YouTube, tem que dar um reforço do YouTube, mas tudo bem, tudo a seu tempo. O Instagram é que eu termino me dando bem, arranjei uma maneira de me comunicar no Instagram, que funciona e as pessoas curtem e tal. Estou lá com meus 15 mil, agora ficou um tempão. Eu tinha 10 mil seguidores. Aí uma postagem minha. Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo tem tudo que eu quero pra encher o meu balaio lá na feira de Mangaio, de Caruaru também. Fumo de rolo, arreio de cangaio, tem pra vender quem quer comprar. Resultado, uma postagem, violão e voz, feira de Mangaio. Bombou. Atualmente está lá, já aquietou-se, mas está lá. 238 mil visualizações. A mim, né? Claro que a Shakira tem um pouco mais que isso, mas eu acho que tudo bem. Shakira é a cachorrinha dele. Aí o que acontece? Aconteceu que lá, e aí eu passei de 10 mil para 15 mil seguidores. Aí foi 15.100, 15.200, bicho, parou no 15.400, 15 mil. E eu vendo gente chegando para me seguir, e o 15,4 lá, parado. Que às vezes eles dão umas congeladazinhas da vida. É porque às vezes também acho que tem pessoas que seguem e depois... Não, mas tinha que ter... Aí, quando é um dia desse, quando eu vi, fez... Eu vi mudar do 0,4 para 0,5. Mudou. Eu digo, eita, finalmente. 0,4 de novo. Eu digo, eita, danado. Mas já voltou para o 15,5. E eu estou até meio quieto com o Instagram. Eu vou requentá-lo. Tem que deixar, pode deixar esfriar, não. Mas tem o meu juízo está envolvido com 1 milhão de coisas maravilhosas e vai andar, porque está tudo lindo. E o bacana é você ver o resultado, e você vê o resultado ali e você vê na rua. Essa minha a sala de reboco em Recife recente foi muito boa. Mais uma vez estive lá com o Cezinha no Forró do Candeeiro, tendo contato direto com o público ali, olho no olho, o violão, o Zeto, a sanfona, o rito, e você fazendo as pessoas dançarem, fazendo as pessoas curtirem, e surpreendendo as pessoas com coisas do repertório que as pessoas dizem, eita, nunca mais tinha ouvido isso. Uma música boa, né? Uma música boa, a realidade é essa, né? Lá em casa tem um biruliro, Bigurilho fazia mingau, Bigurilho foi quem me ensinou a tirar o cavaco do pau, trepa Antônio, Cirita no pau, eu também sei tirar o cavaco do pau. Bigurilho. Se você gravar essa também vai, porque ela tem a mesma característica da outra. Porque, na realidade, essas coisas estão no imaginário do público que tem mais rodagem, etc. E como essa, outras tantas. Aí bacana, você mexe com a Isso, porque assim, memória. você puxa, né? Puxa lá de trás e a pessoa nunca imaginava que vai para um lugar e você vai escutar aquilo. Claro. Aí quando eu vejo essas respostas das pessoas, me alegra demais, porque o trabalho que dá, esse trabalho de criação, de construção, é excitante, que é uma maravilha. Quando eu acho as minhas soluções, ou seja, está tudo andando muito lindo e eu estou aqui do alto dos meus 18 anos, preste a servir o Exército ano que vem. Vou ver se consigo uma dispensa de incorporação, para não servir, quando eu fizer 19 o ano que vem, eu tenho que servir o Exército. Mas vou pedir
uma dispensa. Uma dispensa, né? Toda como é. Mas muito feliz e estar feliz por estar aqui no Elevar, Elevar isso aí. Podcast. certo? Para Elevar Podcast, inaugurando, né? O prazer é nosso, assim, porque você com o David, quem é que a gente vai trazer? Né? Aí eu disse, não, tem uma cartinha na manga aqui comigo. Pensou. E eles vou lançar o convite. Se ele aceitar, tá certo. Porque assim, não é todo Nem mundo. pensou. Aceitou na hora ou já pensou? Não, mas. Não, briguei com ele só porque meus planos era para fazer comigo. isso na volta dos Estados Unidos. Foi, ele brigou Mas aí comigo. ele disse, não, eu quero que você venha antes. Eu, tá bom, Foi. tá bom. Tá vendo? E aí você vê que ainda tô com um prestígiozinho, né? Tem. Tem. Arriscou muito para ele, porque ele forçou muito. Olha, mas o Forçou. chapéu é fácil de achar pra ele, não. Pra ele, não, se eu achei para mim, agora eu acho que o Mas caso só dele... tinha um, por isso que passou solução. pra ele. Eu vou procurar, porque geralmente esses chapéus que servem para mim e para Jardel são erros de confecção. Eles erram lá nas medidas. Aí, em vez de jogar no mato, ele diz, olha, deixa aí ver se aparece algum doido para vender. Aí dá um desconto pra gente, sabe? Eliezer, eu queria agradecer em nome da Elevar a sua presença aqui no nosso podcast. Suas considerações finais aí, olhando para aquela câmera, para o Olha a público. câmera, essa daqui? Para o E eu não sabia, eu estava o tempo todo olhando pra Fala ele. aí onde você E vai eu- estar nos próximos dias. A questão é que, deixa eu falar onde é que eu vou estar nos próximos dias. Vamos logo dizer uma coisa. Hoje, que a gente está gravando, eu vou entregar a vocês. Hein? Hoje é 17 de abril. Sai 21, o podcast sai 21, Hoje é segunda-feira. 17 de abril. Então vai estrear no dia de Tiradentes. 21. Vai Isso. estrear no dia de Tiradentes, certo? 21 de abril. Segunda, rapaz. É segunda-feira. É segunda, né? Então, Sim. então, hoje, a estreia que ele está vendo na estreia, está vendo no 21 de abril de 2025. Só que o que vai para a internet fica para sempre, ou seja, o print é eterno. Então, partindo de 2025 para frente, vão me acompanhando, porque tem muita história. Então, estou lá no Instagram, Eliezer Seton, fica fácil de achar. Está lá o meu site e sigam o meu forró. Tem uma música que é lá das bandas do pessoal do Mastros, que é Pra onde você for, me leve com você. Eu digo assim, me sigo no forró, tipo, pra onde você forró, me leve com vocês. É isso É aí. isso aí. Corta aqui pra cá, David, alguma coisa você vai falar no final pra alguém? Agradecer o pessoal que tá em Mas eu casa. queria agradecer ao pessoal que está em casa, seguir, compartilhar a gente, que Isso. isso aí vai elevar. Não é isso aí, vai meu fazer irmão? com que mais pessoas, à medida que a gente vai compartilhando o conteúdo, né? Vai levar. O pessoal vai curtindo, vai comentando, o YouTube vai entregando mais. É isso aí. Então é isso aí, pessoal. Até os próximos episódios, né? Segundo episódio do É isso Elevar. aí. Esse foi top. Até Obrigado, no 02, Eliezer. né? Estamos no 01 com o Eliezer. Daqui a pouco 02. Tchau, pessoal. Até o próximo. Se vocês quiserem. Valeu, Eliezer. Elevar.